Olá, sejam todos bem-vindos ao Núcleo de Estudos Espíritas Casa do Caminho, na cidade de Bilbiene. Hoje, quarta, dia 6 de março de 2024, daremos continuidade ao estudo do livro O Céu e o Inferno, página 108, primeira parte, Doutrina, capítulo 6, O Purgatório. E, claro, né, vai ser com o bebezinho, o nosso bebezinho, porque é mais novinho, pelo que eu estou vendo aqui, o Beto Gomes. Meu irmão, bem-vindo, um abraço fraterno, gratidão. Beto, é conosco. Eu não vou te dizer que é. Eu tenho umas coisas, você sabe que eu sou como é, né? A palavra é contigo, não, é conosco. Então, gente, todos sabem como funciona o estudo aqui, então é conosco. Mas carinhosamente, mas assim mais terno, com Beto. Gratidão, Beto. Então, eu que agradeço. Olá a todos, né? Ao Dilson, Edilson, Terezinha, Zélia e Clara, e aqueles que forem assistir posteriormente esse vídeo. A gente então vai estar aqui lendo e estudando, pensando, refletindo sobre o livro Céu e Inferno, e a gente está ali no capítulo 6 falando do purgatório, mas não dá para esquecer que antes disso, o Kardec traz um olhar e um estudo, reflexões sobre o inferno pagão e inferno cristão, porque isso é muito importante da gente refletir a respeito, que a gente precisa lembrar, né, de que ele pega então esse olhar de inferno pagão dentro das mitologias mais famosas e conhecidas e difundidas dentro da França naquele tempo. Até hoje ainda são as mitologias mais famosas, mas não são as únicas, né? Tem mitologia egípcia, nórdica, iorubá, etc., mas são as mais famosas, mais difundidas. E depois ele vem para demonstrar que dentro de um olhar cristão, principalmente católico da época, o inferno cristão ele piora a situação de quem desencarna, né? De quem está no mundo espiritual. Tem um olhar ainda pior do que o pagão. Então, ao invés de ser um pouquinho mais complacente, mais cuidadoso, mais atencioso após Jesus Cristo, pelo contrário, né? Tem um olhar mais rígido e mais firme. E aí o Kardec pega e vai falar sobre o purgatório. Ele começa falando ali sobre o ano de 597, salvo engano, mas outros pesquisadores antes, né, considerados pais da igreja, consideravam possibilidades de, e aí eles chamam de locais, né, de locais diferentes de que fosse inferno, que fosse céu, etc. No entanto, se a gente for dar uma olhadinha, e se der tempo a gente vai olhar aqui, no Antigo Testamento a gente vai perceber que não se fazia uma ideia precisa dessas coisas. Cada um interpretava o que estava escrito de uma forma ali individual e pequeno coletiva, daqui e dali, de algumas coisas que estavam escritas. Então, entendia-se que após a morte existiam várias possibilidades. E aí grupos plurais traziam interpretações diferentes. Aí o Kardec vem trazer aquilo que consolidou, aquilo que foi entendido até ali no século XIX como sendo o purgatório. E aí ele vem dizer que esse purgatório se aproxima mais daquilo que a doutrina espírita entende como ali um mundo espiritual onde há aflições, há dificuldades, há vicissitudes, e ele vem assim, só melhorando e transformando esse purgatório, que é extremamente físico, em algo espiritual e demonstrando que esse sofrimento, que algo que era interpretado era físico, ele é moral. Então, trazendo esse resumo aqui, a gente vai até o texto. Eu gostaria de lembrar a todas e a todos que muitas pessoas algumas pessoas que assistem esse vídeo estão tendo contato pela primeira vez com a doutrina espírita. Então, toda pergunta é muito importante e por isso que é bom também trazermos alguns materiais que, se você, Beto, me permitir, eu posso também compartilhar. Então, gente,
não somos nós. Tem muitas pessoas que estão vendo e agradecendo o estudo da casa. Então, vamos nos lembrar dessas pessoas, certo? Obrigada. Bom, é, começaria hoje aqui no o espírito culpado, mas eu vou voltar um parágrafo, porque para mim faz mais sentido começar no parágrafo anterior, porque ele vai dar uma ideia melhor do parágrafo de baixo. Então, eu vou começar nele e já passar por debaixo, que ele foi lido no último estudo, é só para a gente se localizar. Aquele que sofre nesta vida deve, então, dar-se conta de que isso acontece porque ele não se depurou suficientemente em sua existência anterior, e que, se não fizer na atual, ainda sofrerá na próxima existência, o que é, a um só tempo, justo e lógico. Sendo o sofrimento inerente à imperfeição, sofre-se tanto tempo quando se é imperfeito, assim como sofremos de uma doença enquanto não estejamos curados. Assim é que, enquanto for o homem orgulhoso, sofrerá as consequências do orgulho, enquanto for egoísta, sofrerá as consequências do egoísmo. Quem quiser aprofundar mais sobre a explicação, vai no vídeo anterior desse aqui para poder estudar. Olha o link para aumentar as visualizações. O espírito culpado sofre primeiramente na vida espiritual, em razão do grau de suas imperfeições, sendo-lhe então concedida a vida corporal como meio de reparação. É por isso que o espírito nela reencontra ou as pessoas que ofendeu, ou situações semelhantes àquelas em que praticou o mal, ou ainda situações opostas às que viveu. Por exemplo, enfrentando a miséria se foi um rico mau, ou uma condição humilhante se foi orgulhoso. Não se trata de um duplo castigo, mas o mesmo a que se dá sequência na terra como complemento com vistas a facilitar seu adiantamento para um trabalho efetivo. Do próprio espírito depende fazê-lo proveitoso. Não lhe vale mais voltar à terra com a possibilidade de ganhar o céu do que ser condenado sem remissão ao deixá-la? Essa liberdade que lhe é concedida é uma prova da sabedoria, da bondade e da justiça de Deus, que deseja que o homem deva tudo aos próprios esforços, sendo assim o artífice de seu futuro. Se é infeliz, se o é por um tempo maior ou menor, que não se queixe senão a si mesmo. O caminho do progresso lhe está aberto. Aí, lá em cima, o espírito culpado sofre primeiramente na vida espiritual em razão do grau de suas imperfeições, sendo-lhe então concedida a vida corporal como meio de reparação. Tem uma notinha que é a 67. Essa explicação corresponde a um item que a gente vai ver inteirinho aqui rapidinho, que é o item segundo, segundo, não, primeiro. A alma ou espírito sujeita-se na vida espiritual às consequências de todas as imperfeições das quais ela não se despojou durante a vida corporal. Seu estado feliz ou infeliz é inerente ao grau de sua depuração ou de suas imperfeições. Então, aqui ele está falando assim de uma forma bem explícita que muitas das coisas que a gente entende pela palavra sofrimento são consequências naturais. Por exemplo, se eu corto o dedo, eu vou sentir uma dor. É uma consequência natural. Essa dor é uma consequência natural e não um castigo. A mesma coisa é a alma que está desencarnada, então o espírito, ele olha para aquilo que fez, deixou de fazer e enxerga, ele tem um sofrimento moral daquilo que ele fez, deixou de fazer, etc.
Então, é como se fosse, e eu vou pôr entre aspas, uma dor moral, mas ela não é física. Ela é, assim, o espírito sentindo o que poderia ser feito ou aquilo que fez e fez de forma equivocada. É isso que ele está colocando que é como sinônimo da palavra sofrimento, que é uma causa natural. E eu sei que assim é bem confuso para a gente, porque a gente tem na nossa mente atual como igualdade dor e sofrimento, e são coisas diferentes, né? Dor, então, cortei o dedo, tem uma dor. O sofrimento é o quanto aquilo ali me ocasiona. De tipo, nossa, eu preciso desse dedo para aquilo. Não, por que que eu fui por esse caminho? Por que que eu fiz isso? Eu poderia ter ido por outro. Tudo isso passa a ser moral. Continua a dor no dedo física, mas essa parte moral, que a gente chama de sofrimento, ela pode ser agravada conforme eu penso do que eu fiz, ou pode ser atenuada conforme, não, mas foi o melhor que eu poderia fazer. Então, a gente vai perceber que a gente acrescenta ou ameniza alguma coisa que acontece conosco. Quando a Roberto, gente... Sim, é, seria bom chamar a atenção para esse exemplo que ele deu. Foi só um exemplo, não significa que todo mal rico vai nascer dessa forma que ele deu, né? Porque como nós, pelo menos eu, no movimento, estava nos centros, ou até muitas vezes, não, se é um rico, vai nascer pobre, ou vice-versa. Não propriamente dito. Isso vai depender da necessidade justamente do espírito, mas não é assim, pão, pão, beijo, beijo, pobre, rico, rico, pobre, entendeu? Por isso eu gostaria de chamar a atenção em relação a isso, que todavia, até bem pouco tempo atrás, eu tinha essa noção, eu pensava que fosse assim, e como nós estamos vendo aqui, não necessariamente, porque isso vai depender da necessidade do espírito, né? Como será planejado a sua futura encarnação. sim, Então, sim, sim. estou chamando só a atenção porque para ficar mais claro isso, né? Obrigada, Beth. Aqui dentro do que está disso que a Zélia falou, ele está colocando aqui como propostas. Então, não é uma determinação, que aí é que está o equívoco. E para ser bem sincero, é algo que me incomoda profundamente, muito. Todas as vezes que alguém vê uma pessoa em situação de rua passando fome, fala: Nossa, essa pessoa deve ter feito não sei o que na vida passada. Nossa, isso me incomoda demais. Eu não sei assim expressar o quanto isso me incomoda. Eu fico assim, para mim é uma boa desculpa da gente continuar deixando essas coisas acontecer. É uma ótima desculpa para a gente não se sentir responsável e poder auxiliar da maneira que puder. Mas a gente percebe que ele dá três possibilidades, só que ou a pessoa que ofendeu, ou situações semelhantes, ou situações opostas. E a gente pega como propostas, possibilidades e transforma em regra. Esse é o nosso problema, né? Por isso que a gente tem tanta dificuldade. Então, todo mundo que a gente vê numa determinada situação, a gente pensa, nossa, deve ser algo que fez. E não há esse determinismo. Ele não existe dentro dessa proposta da doutrina espírita. Pode ser e pode não ser. E muitas das vezes, as consequências daquilo que a gente fez vêm em forma de prova. Eu gosto muito de um exemplo que eu ouvi muitos anos atrás, né? A pessoa tem uma habilidade, e eu vivo repetindo ela aqui, e vou continuar repetindo, porque para mim ele é muito específico e fácil de entender. Uma pessoa que em alguma reencarnação era um assassino exímio, muito bom com a faca e tinha facilidade de tirar a vida. Ele volta como um cirurgião e volta através de cirurgia salvando várias vidas. Isso é também uma forma de, através de uma prova, ele reparar o que fez. Para mim, isso faz muito mais sentido e condizente com a grande divindade que a gente conhece. E assim são N exemplos de possibilidades que, através do trabalho, a gente consegue muito facilmente auxiliar outras coisas que a gente tenha feito anteriormente. Para mim, faz muito mais Beto, sentido. a gente aí lembra aquela frase, né?
o amor cobre uma multidão de pecados, né? Que acho que foi Paulo ou Pedro que falou. Quer dizer, pode ser resgatado através do bem, através do amor, né? Não necessariamente através de sofrimento, né? Pode ser através de muita dedicação ao bem, né? E ser resgatado todo aquele passado, né? Mas a gente foi criado mesmo no meio espírita essas ideias. Parece que tem que ter um padrão, né? Fez isso, vai passar por aquilo, né? E criaram esse padrão, porque não existe isso na doutrina, né? Vamos dar Infelizmente. oportunidade para a Clarinha, que ela já tinha levantado a mãozinha. Ah, desculpa, Clara, eu não vi, viu? Desculpa. Não, eu ia falar, quando você falou, Beata, acerca de que não seria castigo, sim uma consequência, né, dos erros cometidos, erros esses que, por vezes, a pessoa, em sua ignorância, nem sabe que está cometendo os erros, não é? E eu lembrei, basicamente, você educar um filho, né? Não é castigo que você está dando para ele. Você está mostrando para ele as consequências. Ó, você fez isso. Consequência, agora é isso, isso e isso. Uma maneira de educar, né? Não é aquela coisa de castigo. Não. Você fez isso. Então, agora você não vai ali, ou não vai acolá, ou não vai ter isso, ou não vai ter aquilo, para ele poder perceber, né, através disso, que o quanto, se ele está fazendo errado, ele vai sofrer as consequências por aquilo, né? E vai ter que aprender que não é para repetir aquele erro. Basicamente é mesmo isso. E acerca dessa visão, por vezes, que a gente vê uma pessoa que seja muito doente ou que venha com problemas já de saúde desde de bebê e tenha, ou então numa situação de rua, essas coisas assim que a gente vê, a gente às vezes, porque a gente tem a maioria das pessoas, porque da outra vida, isso, aquilo, outro. E nunca lembramos que ele pode ter feito essa escolha, né? Ele pode ter escolhido vir, passar por aquilo para redimir já todos os seus erros no passado, de outras vidas. E ele, não, eu vou assim. E não essa coisa, justamente, mais uma vez, né, a gente julgando, né? Ah, porque fulano é isso, porque ele é assim, ou porque ele é assado, ou porque ele deve ter feito isso, ou porque deve ter feito aquilo. A gente usa muito essa expressão. Ah, deve ter sido muito ruim na outra vida, né? A gente usa como se nós fôssemos muito bons. É isso. Ou então, Obrigada. Clarinha, uma coisa que estou também observando, já em algumas observações, algumas enfermidades que, se não foram congênitas ou etc e tal, que não vamos entrar no Uhum. detalhe, é adquirida aqui nessa própria vida, porque foram Também, justamente pelas escolhas que nós fazemos também, na também. própria existência, e não Aliás, propriamente dita, todas as enfermidades foram de uhum. encarnações passadas. Se eu tenho isso na família, já conversamos, existem pessoas eh, que conversa conosco e explica. E nós observamos também. Foram as próprias escolhas que nós fizemos. Exatamente. E vamos assim, utilizando, né, o nosso título do capítulo, o nosso purgatório dessa vida. Exatamente. Ação e reação, né? Então, é o nosso purgatório dessa vida, não só necessariamente da outra vida. Nós também pagamos por os erros que estamos aqui. E ainda bem que é assim. E ainda bem que é assim, porque nós temos oportunidade de fazer as corrigendas que têm que ser feitas. Então, a gente, pronto, já faz as provas que tem que se fazer, já espia o que tem que espiar. Pois é. Seu adulto, seu Eu adulto. acho que a gente não paga, a gente está aqui para crescer, para evoluir. Esse conceito de pagar, eu vejo muitos expositores aí de alto gabarito, não fala assim. Eu acho que estamos aqui para evoluir, para queimar etapas que a gente esqueceu no passado de fazer. Fomos da Revolução Francesa, das Santas Inquisições. Doutor, lá do Rio de Janeiro, o doutor Paulo Frutuoso, ele falou, no passado ele fazia tanta maldade na Inquisição, e agora ele é cirurgião há mais de 50 anos.
e já escreveu não sei quantos livros, tudo de alto padrão. É só um modo, eu percebo que é isso. É como ele diz num dos parágrafos acima: o purgatório é a realidade, o lugar considerado como lugar de expiação, a Terra é considerada como lugar de expiação do que nos espaços infinitos por onde vagueiam os espíritos sofredores. E ele explica, já havíamos estudado, vimos isso. Então, o purgatório é aqui. E para finalizar, porque eu estou falando muito, outra coisa que me incomoda também sobre essas coisas de reencarnações, que praticamente, porque fez alguma coisa. Nananina, não. Quantos espíritos amadurecidos pedem essa prova? Vêm como pessoas de rua, ou etc. Como queira. Quantos exemplos vimos isso? Temos isso dentro do próprio movimento. E eles que pediram, e são superiores a nós. Tá lá? São médicos maus? Não. Porque isso. Não, para eles. É como Clarinha falou, aqui é uma escola. Então, quem vai se beneficiar com tudo que nós estamos aqui vivenciando? Somos nós mesmos. Então, eles pediram essas provas. Obrigada, Beto. A gente fica buscando, conforme ali, dentro dos próprios, né, espíritos vão falando isso para Kardec, a gente utiliza as linguagens que existem para explicar algumas coisas. Então, já existe, você aproveita a linguagem, né? Os próprios espíritos falam assim, um axioma que vocês falam, conhece-te a ti mesmo, e aí fala um monte, né? Então, aproveitar um conhecimento que existe para ressignificar é perfeitamente compreensível. O nosso problema é que quando o conceito aparece, a gente acaba voltando ele à sua origem anterior e perpetuando o equívoco de interpretação que já se tinha. E esse é o cuidado que a gente precisa ter, né? De ter esse olhar um pouquinho mais, vou chamar de moderno. Eita, aqui, ó. Eita, o negócio travou tudo aqui agora. Essa aqui. Ainda no mesmo parágrafo, porque tem uma outra nota, né? Ainda no mesmo parágrafo, ele vai falar que a reencarnação, então, como oportunidade, então ele volta para isso, que a gente às vezes fala assim, a gente não está aqui para pagar dívida, e o Kardec usa essas palavras porque já é um axioma antigo. Se a gente prestar atenção, em Mateus, o Pai Nosso está lá assim, perdoai a quem nos tem feito dívida. Está utilizado dívida pelo Mateus. Marx é que usa ofensa e ofendido. Então, ele aproveita a palavra que já tem. O que a gente precisa ressignificar é que isso é nosso, é individual. Eu aqui penso assim, nossa, eu preciso resolver uma situação que eu fiz. Isso é o que o Kardec está ressignificando aqui pela palavra. Então, a palavra em si, ela acabou pegando uma conotação equivocada nossa, né, dentro do movimento, que a gente precisa ressignificar. Retirar a palavra do vocabulário, eu acho que não vai resolver, porque a gente pode pegar uma palavra nova e fazer a mesma coisa, porque nós somos seres viciados. Então, a gente precisa ressignificar dentro de nós, assim, os conceitos. Opa, deixa eu entender que tudo isso são consequências das minhas atitudes. A maioria das coisas que a gente passa são consequências de escolhas que a gente faz nessa reencarnação. A gente precisa observar isso. Se a gente não guarda, que seja, uns centavinhos para prover no final do mês, a gente passa mais apertado no final do mês. É algo que é cotidiano nosso. Sabendo disso, aí o Kardec vem colocando aqui. Não vale mais voltar à Terra com possibilidade de ganhar o céu do que ser condenado sem remissão ao deixá-la? Percebe que ele mudou a linguagem? Porque aqui agora ele está usando céu. Então, ele está usando uma palavra de um entendimento que se tinha anteriormente para explicar, porque ele já ressignificou céu lá no começo do livro.
Então, ele não está falando de um céu circunscrito. Então, assim, para ganhar a mentalidade necessária para mudar um estado de consciência, percebe que, ou seja, ele vai reutilizar palavras, porque ele já entendeu que a gente ressignificou conceitos. Essa liberdade que lhe é concedida é uma prova da sabedoria, da bondade e da justiça de Deus, que deseja que o homem deva tudo aos seus próprios esforços, sendo assim o artífice do seu futuro. Se é infeliz, se o é por um tempo maior ou menor, que não se queixe senão a si mesmo. O caminho do progresso lhe está sempre aberto. Nota 68. A reencarnação é uma necessidade para todos os espíritos progredirem livremente, e as vicissitudes ou dificuldades estimulam a conquista das faculdades e qualidades da alma. Mas, em sendo a evolução voluntária, autônoma, cada um a aproveita melhor ou pior. Quem estaciona ou, em virtude do apego, cria para si orgulho e egoísmo, amplia o número de reencarnações e dificuldades. Para todos, mesmo os imperfeitos, a felicidade é a conquista pelas boas obras. Então, o que ele está falando, principalmente, que somos nós quem temos a possibilidade de ser mais feliz ou infeliz. E já que a gente está falando tanto de doença, acho que todo mundo conhece alguém que está passando uma certa doença com uma grande confiança. No estudo anterior, acho que foi o senhor Dilson que falou, por exemplo, de Jerônimo Mendonça, né, que é da cidade aqui perto onde que eu estou. Ele teve lá a degeneração celular e foi aos poucos se prostrando, tem que ficar deitado, perdendo os movimentos da mão, até por último ficar cega e desencarnar. Houve um momento em que ele se sentia extremamente triste com aquela situação. E aí ele vai procurar o Chico Xavier. E o Chico fala que ele se sentia daquele jeito porque ele ouviu, entendeu, internalizou o coitadinho. E ele se sentiu um coitadinho. Quando o Chico conta isso para ele resolve mudar e passa a ter aquela grande alegria de viver, mesmo vivendo numa maca, com dores 24 horas, de colocar um saco de areia em cima do peito. Então, alguma coisa o despertou de tipo, opa, eu sou responsável por ser feliz ou não, porque a condição que eu estou, nada vai fazer eu mudar organicamente. Então, eu posso ser feliz desse jeito. E aí tem uma história que eu acho muito, muito engraçada dele. Tem várias, mas de todas essa é a mais engraçada. Tem um certo dia que ele vira para o Divaldo e fala assim, as pessoas vivem te aplaudindo, né? Mas elas me carregam no alto em todo lugar onde que eu vou. Isso é ter a alegria de viver, apesar das circunstâncias. Isso é muito difícil para a gente internalizar dentro do nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Porque a gente acostumou a ou se vitimizar exageradamente, ou querer benefícios, né, do alto automaticamente. Isso é extremamente incomum. O comum é as consequências de cada escolha que a gente tem. Eu escolho acordar, levantar, fazer alguma coisa, e isso vai fazer com que as coisas aconteçam ao meu derredor. Eu olho, a casa está suja, se eu não levanto e limpo, ela não vai ser auto-limpa. Ainda não. Beto, Beto, Sim, Beto, sim, pode falar? Ele nasceu em Tuiutaba e ele você não falou, mas é considerado o gigante deitado, né? sim. Ah, achei que você ia comentar alguma coisa. Alguém quer comentar alguma coisa desse finalzinho? Se considerarmos quão grande é o sofrimento de certos espíritos culpados no mundo invisível, quão terrível é a situação de alguns e as ansiedades de que padecem, e o tanto que tal posição torna-se mais penosa pela impossibilidade em que se encontram de enxergar o fim desses sofrimentos. Poder-se-ia dizer que, à vista deles,
encontram-se no inferno, se esse termo não implicasse a ideia de um castigo eterno e material. Graças à revelação dos Espíritos e aos exemplos que eles nos oferecem, nós sabemos que a duração desse sofrimento está subordinada à melhora do culpado. E aí aqui entendendo que ele está usando a palavra culpado para facilitar o entendimento de que é aquele que é responsável por algo que cometeu ou deixou de cometer. E é interessante que ele aqui ressignifica essa ideia de inferno. A gente poderia utilizar o termo se ele não trouxesse uma ideia de castigo eterno e material. No entanto, acabamos utilizando novamente, mas agora já com esse outro olhar de que o inferno é um estado de consciência, que agora alguém pode talvez me trazer uma notícia que me desestrutura de tal maneira que eu me sinto no inferno. Falo, nossa, minha vida hoje está um inferno. E é isso, é o real significado, né, do termo, de um estado de consciência. E só cabe a mim, eu preciso me reorganizar, nada de fora consegue sozinho, se eu não permito, me reorganizar para falar, na verdade, pensando bem, eu estou no céu. Eu me reorganizando dentro de pensamentos, sentimentos, emoções, enquanto encarnado, eu posso me perceber em um estado de consciência diferente e mudar em poucos instantes, para não usar a palavra automaticamente. Comentários? Beto, o Kardec, agora eu não vou lembrar onde que ele fala isso, ele dá bem essa ideia, né? De estado de espírito, estado da alma, né? Estado consciencial. Quando ele fala, quando ele está explicando que não existem locais no mundo espiritual, né? Locais determinados, nem para os espíritos felizes, nem os infelizes. Ele fala que dois espíritos podem estar juntos no mesmo ambiente, né? Lado a lado, e um pode estar no céu e o outro no inferno, né? Dependendo do que eles carregam dentro de si, né? Então, estado da alma, né? O estado espiritual, o estado consciencial, né? E que fica bem explicado mesmo, né? Isso mesmo. Então, vou continuar aqui. O Espiritismo não veio, portanto, negar a penalidade futura. Veio, ao contrário, confirmá-la. Então, o que ele está falando, ó, e realmente existe consequências futuras dos atos que a gente tem, utilizando as palavras que já eram utilizadas por outras religiões, por outras filosofias, por outros olhares. O que ele destrói é o inferno localizado, com suas fornalhas e suas penas irremissíveis. Não nega o purgatório, porquanto prova que nele nos encontramos, definindo-o e detalhando-o, explicando a causa das misérias terrestres, conduzindo à crença com isso aqueles que o negavam. Tem uma notinha aqui, 69. Somente os espíritos que criaram para si mesmos, de forma livre e consciente, a condição de orgulho e egoísmo, é que enfrentam a condição de sofrimento moral após a morte. Ela é proporcional ao grau de responsabilidade e dura até que o espírito se arrependa, expie e repare suas faltas. A penalidade futura é uma sensação do espírito imperfeito. Não importa onde se localize no mundo espiritual. Seu sofrimento moral é íntimo e não tem como causa o ambiente. Assim, Kardec ressignifica, segundo o Espiritismo, os termos inferno e purgatório. Nota do editor. Então, já vai perceber que o Kardec está colocando é que tudo é uma responsabilidade daquele que o comete e que esses estados de consciência trazem à tona aquilo que o próprio espírito pensa sobre si mesmo, percebe sobre si mesmo, enxerga sobre si mesmo, e ao que ele percebe ao seu derredor. Ele acaba enxergando
reflexo de si mesmo. E é por isso que aí ele redefine, ressignifica algumas palavras. Inferno, purgatório, etc. Comentários? Ele vai dar uma mudadinha de assunto. Bom, como ele vai mudar um pouquinho de assunto, eu vou comentar aqui. Aqui ele fala sobre, na nota, né, 69, ele coloca arrependimento, expiação e reparação, né? E a gente já comentou num outro momento, mas é sempre bom lembrar que vou chamar de passo a passo, esse tutorial, ele não é, Kardec não cria ele ressignifica. Quando a gente vai no Antigo Testamento, os judeus já têm até uma festa, até hoje tem, né? Mas eles já tinham uma festa para isso, né? Que é a festa de Yom Kippur, que é traduzido como dia da expiação, mas alguns falam que a tradução correta deveria ser purificação, porque a raiz da palavra vem trazendo o olhar para justiça. E olha que coisa, por que a gente está trazendo essa informação? Olha que coisa interessante. Se eu, em algum momento, fui injusto comigo ou com meu irmão, vai ter que ter um momento que eu preciso parar e falar: opa, preciso reorganizar isso. Isso é expiação. É eu trazer a justiça aonde eu fui injusto, para que eu possa me sentir como justo, dentro da minha consciência, e não perante algo externo. Então, a ideia era essa. Mas aí acabou transformando simplesmente algo físico. Então, o que que é a festa? Você pega animais, pegava, né, animais, colocava em holocausto, sacrificava e colocava fogo, e essa consumação do fogo, né, essa nuvem era levada até o céu para aproximar de Deus. Opa! Fogo eterno. Da onde vem essa ideia de que tem fogo no inferno? Opa, encontramos. Então, os antigos já entendiam que o que consome é o fogo, e é um consumo que traz dor, sofrimento, etc. Então, só poderia ser assim em um ambiente preparado para aqueles que foram injustos quando morressem. Só que grande diferença é que eles não seriam consumidos, porque o consumir seria a remissão. Então, eles não seriam consumidos. Tá vendo que, tipo, de uma coisa que foi dada de possibilidade de crescimento, a gente vai deturpa e a gente transforma isso da pior maneira possível para poder trazer dor, sofrimento e segregar pessoas. E também, né, Beto, se consumisse, acabaria o sofrimento. E a alma teria que ficar sofrendo eternamente. Então, não podia acabar o sofrimento, né? É muita crueldade, né? Muita crueldade. E você sabe o que é interessante, Terezinha? Porque, assim, já era um costume milenar quando Jesus encarna. E Jesus chega a ressignificar tudo isso. Ele fala: misericórdia quero, não sacrifício. Ele vem ressignificando. Ele olha para o templo e fala assim: olha, esse templo será derrubado e depois de 3 dias irá ser elevado. Demonstrando que, tipo assim, ele vem é, espiritualizando todas essas questões, inclusive o próprio sacrifício, que era físico, enquanto animais. Ao fazer isso, o que que a gente fez e interpretou? Ele é o Cordeiro de Deus, se sacrificou para a nossa salvação. Então agora eu posso só acreditar nele, está tudo certo. Pronto, materializamos de novo. E a minha responsabilidade perante os meus atos? Aí algumas pessoas entenderam isso e não o bastou entender, então vamos colocar agora, já que o pessoal não entendeu, muita punição. Então, para as mentes ficar culpado e ver se muda. Então, já vai percebendo que a gente acaba voltando à origem equivocada daquilo e retirando das pessoas responsabilidades. E a gente acaba deixando as responsabilidades muito mais externas à outra do que a nós mesmos. Fruto do nosso orgulho e do nosso egoísmo ainda.
Felizmente. Quem quer comentar alguma coisa ou continuaremos? Então, aqui agora ele vai fazer uma pergunta. Condena o Espiritismo as preces pelos mortos? Bem ao contrário, porque os espíritos sofredores as solicitam. O Espiritismo faz das preces um dever de caridade e demonstra-lhe a eficácia para os reconduzir ao bem, abreviando, por esse meio, seus tormentos. Falando à inteligência, ele restituiu a fé aos incrédulos e a prece àqueles que dela zombavam. Ele estabelece, porém, que a eficácia das preces está no pensamento, não nas palavras, que as melhores preces são as do coração, não as dos lábios. Quem, pois, ousaria censurá-lo? Aí tem uma nota sobre essa possibilidade da prece reconduzir os desencarnados ao bem. É a nota 70, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, dos itens 6 a 19, ou seja, é imenso. Mas a gente pode dar uma olhadinha no, no índice. Vamos no índice. Vou colocar aqui que eu tinha colocado no texto, que a gente... Deixa eu pegar aqui só o índice que é mais fácil. Aqui. Então, ali ele está falando Ô, Beto, esse que você leu, essa nota 70, foi? de 7. Qual foi a que você leu, a nota 70? Não, Deixa eu não, verificar. ele leu a 69. Não, não. A Aqui ele 70, mostrou a 70. A É 70. A 70. mas a 70. 70 vai encaminhar a gente para o Evangelho, Pronto, né? porque aqui no meu tem mostrando, tem o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Ação Terceiro. da Prece. Seu? Foi esse que tinha Foi esse que alguns estava erros. equivocado, foi esse mais. Eu tenho Tá, Beto, aqui, tá 27, errado. Ação da Prece, isso. Exatamente. Ele está errado aí, tá? É o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Ação da Prece. Aí vê o livro físico, o item, é o item 10. Lembra que nós conversamos sobre isso? Eu até chamei. Mas eu Não, tá, tenho eu aqui, deixei Beto. marcado aqui. É, eu tenho aqui, viu, Beto? Eu trouxe o item 10. Se você quiser, pode. Por favor, porque eu acho importante. Acho. Ah, Então, eu vou compartilhar, porque algumas. Quando nós estamos, assim, principalmente no tratamento, bom, em casas espíritas, tratamentos espirituais, e se perguntam como é que é isso, como é que eu vou ficar bem, como é que eu vou ficar melhor com preces, etc. Eu acho que muitas vezes já vimos isso. Como isso acontece? Quantas pessoas já nos perguntaram isso? Quer dizer que uma prece vai fazer o quê? Benefício? Como é que pode curar? Né? Então, justamente no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, pedis e obtereis, ação. Ai, deixa eu ver aqui. Eu acabei de falar, gente. Ação da prece, a transmissão do pensamento, não é isso? Não é isso, gente? Porque eu sim, não quero sim. sair. Isso mesmo. Tá. Aí tem. O Espiritismo nos faz compreender a ação da prece, explicando a forma de transmissão do pensamento, seja quando o ser a quem oramos atende o nosso apelo, seja quando o nosso pensamento eleva-se a ele. Para entender o que se passa nessa circunstância, é preciso imaginar todos os seres encarnados e desencarnados, mergulhados no fluido universal
que preenche o espaço, assim como na Terra estamos envolvidos pela atmosfera. Alguém quer comentar isso aqui? Beto, quer comentar? Alguém? Como você acabou de comentar, né, que as pessoas perguntam como é que uma prece pode fazer a cura, né, como pode a pessoa melhorar, e a resposta está aqui bem legível, né, o pensamento, né, pensamento, a vibração, através dos pedidos que a gente emana através das preces para os espíritos mais elevados, né, em que esses possam se dirigir e pedir a outros maiores ainda, né, que haja uma intercessão e, obviamente, que existe um mérito de cada um, né? O que você acha o que o Clarinha falou, Beto, sobre o mérito de cada um? Né, eu acho que agora para baixo ele vai explicar como que... Tem que terminar de ler Espera isso aí, só um aí. instantinho. Só um instantinho. Edilson, você quer falar alguma coisa? Gente, não fui eu Sim, não, viu? Olha aqui, não fui eu não. Não fui eu que coloquei a olha, mãozinha, mudou, não. mudou toda a tela só porque eu fui falar. Ô, Não Zélia, entendi. em relação Oh, à transmissão do pensamento pela prece, eu tenho uma tese, uma teoria que eu não consegui comprová-la ainda, mas essa prece, essa sintonia, essa vibração, ela vai pelo perispírito, de perispírito a perispírito. Mas como alcança grandes distâncias? Porque a grande distância alcança não são os nossos perispíritos, são os perispíritos dos nossos anjos guardiões que levam essas informações. Então, se eu faço uma prece para outro lado do mundo, por alguém, eu esteja concentrado e tal, o meu perispírito, pela inferioridade dele, ele não irradia até lá. Mas, pela minha tese que eu penso, o anjo guardião consegue levar esse meu pensamento. Quando estou do lado da pessoa no hospital, aí sim, meu perispírito está próximo, por isso que entra aí a parte do fluido cósmico universal. Para mim, essa vibração para melhoria é pelo perispírito. então vamos fazer o seguinte, vamos terminar de ler e vamos debater sobre isso. O que você acha, Beto, gente? É melhor terminarmos de ler? Uhum. Sim, Esse fluido recebe o impulso da vontade. Impulso recebe o quê? O impulso da vontade. Pois é o veículo do pensamento. Quem é o veículo do pensamento? O que é? A vontade. Como o ar é o veículo do som, como a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, enquanto as do fluido universal se ampliam ao infinito. Então, quando o pensamento é dirigido até um ser qualquer, sobre a Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou vice-versa, essa corrente fluídica se estabelece de um a outro, transmitindo o pensamento, assim como o ar transmite o som. A energia da corrente está na razão direta da energia do pensamento e da vontade. É assim que a prece é ouvida pelos espíritos em qualquer lugar em que se encontrem, podendo eles se comunicar entre si, transmitir as suas inspirações e estabelecer relações à distância entre os próprios encarnados. Esta expressão é, sobretudo, para aqueles que não compreendem a utilidade da prece puramente mística. Ela não tem por objetivo materializar a prece, mas tornar seus efeitos compreensíveis, demonstrando que pode exercer uma ação direta e positiva. Nem por isso está menos sujeita à vontade de Deus, juiz supremo em todas as coisas e o único que pode tornar sua ação eficaz. Bom, Beto, aí o que você acha do que nos trouxe o Edilson?
Eu acho que toda proposta é válida para pensar, né? Ué, acho que a proposta para pensar. Mas o que eu entendi da leitura é que conforme a minha vontade na prece, ou seja, a gente lê pensamento e a gente pensa assim, nossa, pensei no meu filho, e foi. O que dá para ver aí que não. Vai depender de uma vontade. Então, eu preciso colocar mais do que só pensamentos soltos, jogados a esmo. É necessário algo mais para que isso chegue. O que a gente chamaria, enquanto encarnado hoje, de colocar emoções e sentimentos junto com o pensamento. Então, por isso que quando você sente, né, você envia para alguém assim com aquela vontade, etc., interna, aí eu entendo que essa é a prece que ele está falando aí, que ela passa através do fluido cósmico universal, como se fosse uma teia, né? Ele coloca mergulhado num oceano, acho que é até melhor. Isso vai informar, pegando aqui a ideia de mar, né, estar submerso num oceano, em formas de ondas até chegar a outra pessoa. Mas essa ideia de ondas e oceano é para a gente entender melhor, porque é materializar a situação. Porque senão a gente começa a pensar assim, nossa, mas do mar, eu estando aqui, né, e o mar lá do outro lado, alguém chegar lá, eu preciso jogar uma pedra muito grande. E muitas vezes não vai chegar. Mas aí dentro dos parâmetros espirituais, eu creio que as leis sejam mais fluidas, mais orgânicas. No entanto, eu acredito que é, a palavra, o Espiritismo é o consolador prometido. Para mim, isso é pacificado. A palavra que dá origem a isso, no grego, ela tem 4 significados, que é consolar, instruir, ou seja, ensinar, advogar, defender e interceder. Os 4 significados, que é paracleto. Então, o que que acontece? O que o Espiritismo vem trazer é de que é possível, sim, através da prece, né, conforme a vontade. E eu não tenha, o que eu acho que é isso que o Edilson veio trazer, a capacidade inteira, né, de auxiliar totalmente, eu pedi, clamar para que alguém possa me auxiliar nisso. Então, está dentro do conceito de consolador. A palavra consolador ela é traduzida minimamente, né? Que ela tem esses 4 significados que eu trouxe. Então, sim, é possível advogar, defender ou até interceder por alguém, ou seja, estar próximo de alguém para poder. Eu só entendo que tudo isso é fluido, energético e não material, igual a gente costuma, às vezes, né, entender e interpretar. Por que eu estou dizendo isso? Quando a gente vai lá, vou pedir licença para falar sobre esse caso. A Tereza, esses tempos, trouxe essa ideia, né? Lá no livro Nosso Lar, quando a gente vai, no filme Nosso Lar, tem um momento em que a esposa do André Luiz casou de novo e o atual marido está doente. O André Luiz vem, passa a mão no copo e ele toma o copo e cura totalmente. Esse automatismo é muito comum da gente pensar. E eu acredito que essas coisas funcionam de forma mais fluida, não através de substâncias. E aquilo ali era só para explicar uma coisa que seria muito difícil da gente entender. Entende o ponto? Não é uma substância criada fisicamente, mas é isso dessa transmissão de pensamento, de pressa, emoção, sentimento, que vem através do fluido cósmico universal. É isso como ia ficar muito difícil colocar no cinema, e também até do próprio André Luiz explicar, porque era o primeiro livro, eu não entendia nada do que estava acontecendo, traz aquela figura de imagem. Então, é isso, mas espiritualizado. Aquilo é só para a gente entender, porque a gente teria dificuldade de explicar. É Que isso. basicamente é o que acontece com algumas outras religiões que trabalham com os elementais, né? Né? Na Umbanda, por exemplo, quando trabalham com os elementais, quando a fumaça daquele cigarro, daquele charuto, aquela fumaça ali, que ali já está ali todo fluido para poder trabalhar também. Né? No caso, André Luiz se utilizou
foi uma água, né, praticamente fluidificada, né? É o que a gente interpreta, né? É o que eu estou comentando que, tipo, o que cura, já que a gente fala Tá. da água fluidificada, não é a água. Não. Sim. E não é o fluidificada. Foi a transmissão de pensamento através de vontade de um espírito. Tem uma, Não, uma diferença exatamente. O mínima. que cura não é o charuto aceso, não é o É, cachimbo tem aceso, uma diferença. né? E assim, essa ideia da fumaça, do incenso, né, também é lá pelo menos que a gente tem mais conhecimento, porque tem outros grupos que utilizavam, também os judeus utilizavam o incenso com essa ideia, né, da fumaça ser algo fluido, e Uhum, tudo uma são limpeza, símbolos, né? são todos símbolos para a gente entender que existe um mecanismo espiritualizado, que como a gente tem Uhum. muita dificuldade de compreender, a gente acaba materializando ele. Então, não há necessidade da materialização, mas a gente acaba utilizando porque a gente tem dificuldade de ser somente espiritualização, vamos chamar assim. Entendo assim. Bom, o que eu entendi aqui sobre a prece é quando há vontade, quando nós pensamos, e ele deixou bem claro que é do coração. Então, há aqui uma corrente fluídica se estabelece de um para o outro, é Sim. de pensamento para pensamento. Então, há essa corrente. Estou com vontade, eu vou lá. Estou pensando no Fernando, que está com a corona, vamos fazer a prece. Então, o que ocorre neste exato momento? Através da nossa vontade, existe isso, essa corrente, a corrente, que seria elétrica, que ele disse, fluídica, e que vai chegar até o Fernando. Assim eu entendi, sabe? Não, eu não sei como foi assim do perispírito para o perispírito, mas automaticamente, quando nós pensamos com toda a vontade, aí existe vamos até a pessoa. E depende também dos casos, né? Mas, bom, o que eu entendi foi isso, que existe automaticamente, através da vontade, essa corrente fluídica, através do pensamento. É isso que eu entendi. Bom, obrigada, gente. Aí vamos voltar. Podemos continuar, então, lá? Céu, inferno. 70. 70. Falando em inteligência. Aqui. Bom, e aí tudo isso, essa nota foi para demonstrar que é possível, sim, auxiliar pessoas desencarnadas. Eu vou usar as palavras que ele está aqui, que são de espíritos sofredores. Não usar nenhuma minha. Então, se é possível auxiliar esses seres para que eles se reconduzam ao bem. Então, não é, o que ele está colocando aqui, que não é eu enviando alguma coisa que vai modificar eles pelo que eu envio. É que eles possam se automodificar, né? Mudar a direção, a intenção, etc. E isso é o socorro espiritual que a gente vai ver nas obras de André Luiz, né? Através da casa espírita, através dos trabalhos que são efetuados dentro da própria espiritualidade, né? É o chamado socorro espiritual, em que nós precisamos ajudar esses irmãos que estão desencarnados, que ainda um pouco perdidos, né? A gente, através da prece, através da conversa que tenhamos, na realidade, uma evangelização dos próprios desencarnados também, né? Junto conosco, para que eles possam encontrar a luz, né? E o caminho. Vou continuar aqui, então. Quer Bom, se eu vou pare. dar então, eu não ia ficar calada. Mas a Clarinha falou, não só para encarnado para desencarnados, o que ocorre, isso aconteceu comigo. Eu estava
estava afogada, eu estava quase me afogando e recebi esse auxílio. Então, às vezes é imediato, é imediato. Eu tinha 6 anos, eu estava lá no Rio de Janeiro, onde eu nasci, no estado do Rio de Janeiro. Então, quando tem que ser, vai ser através de prece, ou vai se materializar um espírito, não tem jeito. Quando tem essa ação, nós estamos falando sobre a prece, mas existem tantos outros meios. O Beto deu o exemplo da água fluidificar. Existem tantas outras formas, porque quando tem que ser essa manipulação que ele fez das moléculas, é isso que você estava se referindo, né, Beto? Então, eu acho que quando a prece e a vontade, o que tem que ser, eles pegam. Não tinha ninguém. Eu estava me afogando. De repente, apareceu. Eu estava com uma pessoa que eu já expliquei aqui, com um casal, com meus coleguinhas, que eram 2. Então, teve, eu não sei como é que se chama, gente. Quando o mar tá alto, assim, vem aquelas ondas, como é que ressaca? Bom, isso pelo menos no Rio era assim, na minha época, não sei como se chama hoje. Então, não estavam prestando atenção nas crianças, eu estava ali e veio a onda e me pegou. E o que aconteceu? Apareceu uma pessoa e me pegou. Olhei assim e desapareceu. Então, tudo tem que ser, você vê, né? O que ele falou sobre a corrente de energia, corrente elétrica. Então, nós estamos nos referindo à prece, mas há tantas outras formas, como o Beto falou. Por que eu vim com isso? Porque foi falado aqui da água fluidificada, porque existem várias formas para poder o plano espiritual nos auxiliar, nos ajudar. Eu só abri, eu comentei dei esse exemplo, porque existem várias formas, não precisamente. Tá, eles exercem, agem quando tem que ser. Obrigada. Sim, sim. Eu até quis deixar bem explícito, né, a minha fala de que, tipo, porque a gente precisa ter um cuidado na doutrina espírita. Porque as outras religiões, do jeito que elas entendem, interpreta tudo certo. Na doutrina espírita, de que existe antes do componente físico de auxílio, de intervenção, existe antes esse pensamento, essa vontade de um ser. E que isso é o que efetivamente auxilia, né? Cura, ajuda, enfim. Quer se passe na vida espiritual ou na terra, e qualquer que seja a sua duração, o castigo sempre chega ao seu termo, cedo ou tarde, ao seu fim. Portanto, não há na realidade senão duas alternativas para o espírito: punição temporária proporcional ao grau de culpa ou responsabilidade e recompensa proporcional ao mérito. O espiritismo rejeita a terceira alternativa, a da condenação eterna. O inferno restringe-se a uma figura simbólica dos grandes sofrimentos, cujo término é desconhecido. O purgatório é a realidade. Aqui, quando chama de punição temporária proporcional ao grau de culpa e recompensa proporcional ao mérito, tem uma nota, que é 71, onde vem dizendo: punição temporária proporcional ao grau de culpa, pois quanto maior for a consciência do espírito culpado e a repetição dos atos equivocados, pior será a sua sensação de sofrimento moral temporário, porque sempre cessará quando o espírito se arrepende e descondiciona seus hábitos equivocados. Recompensa proporcional ao mérito, pois a felicidade é inerente às boas obras e ao progresso gradual, consciente, voluntário, intencional e desinteressado. Essa é a base conceitual da teoria moral autônoma espírita. Ele está colocando, né, que por mais que existem intervenções, que existe possibilidade de intervir, gente, auxiliar, ajudar, influenciar, estava procurando a palavra. Os espíritos influenciam na sua vida mais do que supões. Na verdade, são eles que vos dirigem. Por mais que exista a possibilidade de influenciar, é responsabilidade nossa a felicidade ou infelicidade que a gente vive.
A gente está o tempo todo fazendo escolhas e são elas que irá nos trazer a pontos de maior felicidade ou de infelicidade. Por isso que será proporcional às consequências de tudo aquilo que a gente faz ou deixa de fazer. Não é proporcional. É exclusivo e personalizado. O purgatório é a realidade. A palavra purgatório sugere a ideia de um lugar circunscrito, razão porque é aplicada mais naturalmente à Terra, considerada como lugar de expiação do que é o espaço infinito, por onde vagueiam os espíritos sofredores, ainda mais que a natureza da expiação terrestre é uma verdadeira purificação. 72. O termo purgatório, ressignificado por Kardec para dar-lhe coerência segundo a teoria espírita, tem relação com a evolução dos mundos. O planeta primitivo é destinado à conquista da consciência de si mesmo pelos espíritos simples e ignorantes que iniciam a vida humana nesse orbe. O purgatório estaria representado pelos mundos de expiação e provas, onde as vicissitudes servem para o progresso de todos e a superação das imperfeições dos que as tenham adquirido. Por fim, todos os mundos serão felizes após a revolução moral caracterizada pela regeneração. É uma nota bem interessante de colocar aqui, né? São passos a passo que nós, enquanto espíritos, a gente acaba passando devido a cada escolha que a gente faz. E é colocado, assim, de forma circunscrita, né, esses planetas, para que a gente possa ali estagiar e aprender com o que ele chama de vicissitudes aqui. Beto, deixa aí, por favor, na nota 70, porque eu não esclareci bem. Gente, aí vocês vão perguntar, Zélia, como é que você sabe que essa nota está errada? Porque este é o PDF. Aqui no livro físico está dizendo, viu, gente? Como nós vimos, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27º, Ação da Prece. Nota do autor. Nota do autor. É por isso que eu não expliquei direitinho. Aí eu quero ficar com a minha consciência tranquila, sabe, Beto? Vai que eu desencarne de hoje para amanhã. Obrigada, gente. Aí o Kardec continua. Por que então o Cristo não falou do purgatório? É que, não existindo a ideia, não havia palavra para representá-la. Serviu-se ele da palavra inferno, a única em uso, como um termo genérico para designar as penas futuras, sem distinção. Se ao lado da palavra inferno fosse colocada uma palavra equivalente a purgatório, ele não teria podido indicar com exatidão o seu verdadeiro sentido, sem abordar uma questão reservada para o futuro, e teria, além disso, o efeito de consagrar a existência de dois lugares especiais de castigo: o inferno, em sua acepção geral, evocando a ideia de punição, continha implicitamente a ideia do purgatório, que não é senão uma modalidade de punição. O futuro, devendo esclarecer os homens sobre a natureza das penas, deveria, por essa mesma razão, restringir o inferno ao seu valor correto. Essa pergunta é interessante, né? De tipo, por que que o Cristo não falou do purgatório? Primeiro, né, é a palavra criada depois. Mas a gente vai perceber, pegando assim os ensinamentos dele e aprofundando, a gente vai perceber que existem diferenças e de condições diferentes. Quer ver? Vou pegar qualquer coisa que eu lembrar aqui agora. Eu lembro da parábola do semeador. Então, existem 6 tipos de campos. Então, existe o campo
O primeiro, que é o caminho, o segundo é a pedra, o terceiro é o espinho, o quarto é a boa terra que dá de uma semente 30 frutos, o quinto de uma semente 60 frutos e o sexto de uma semente 100 frutos, né? Então, total. Então, a gente vai perceber que, tipo, existem capacidades, porque ele explica que o campo é o coração do homem, então existem capacidades diferentes e a cada capacidade tem uma consequência. Então, se é assim, já no plano físico, da mesma maneira, seria assim no plano espiritual. Acontece que a gente acaba interpretando sempre, enquanto estando encarnado, tudo que Jesus falou. Mas quando a gente amplia isso para todas as possibilidades, como leis universais do que ele diz, a gente vai perceber que assim o é também, estando desencarnado. A gente pode se sentir, vez ou outra, num ambiente, num estado de consciência muito difícil e complicado. Aí, Beto, é isso que você está se referindo à palavra do colaborador, não é isso? Aqui? Do semeador. Aham. Aqui o semeador, semeador. Adoro essas coisas. Bom, quer comentar alguma coisa aqui, Beto, sobre isso? Uai, eu acabei comentando, não sabia que você Não, mas ia não, trazer. agora. Quer? Posso sair? Que eu saí. Pode, era só isso mesmo. Quem quer Terezinha. comentar? A Terezinha saiu. Clara, você queria falar? Não, ia fazer esse comentário aqui que a Terezinha saiu, caiu a internet dela. Ela passou a Ah, tá. mensagem. Ela colocou lá no grupo, né? É isso. Obrigada, Clara. Tá faltando aqui, então, um parágrafozinho. Vamos terminar ele e a gente conversa. Uhum. Uhum. Então, o Kardec acaba terminando, interpretando a época, né? Porque hoje os estudos aprofundou um pouquinho, que depois de 6 séculos, ou seja, depois que Jesus veio, etc., 6 séculos, porque ele começa lá falando no ano 590 alguma coisa, a igreja houve por bem suprir o silêncio de Jesus, decretando a existência do purgatório. É porque ela julgou que ele não havia dito tudo, porque não se daria com outras questões o que se deu como esta. Então, ele está aqui explicando e justificando por que que ele pega o purgatório, ele está pegando o purgatório, explicando da existência, mas ressignificando o que era interpretado de purgatório. Por que que agora a doutrina espírita vem dar o aval de que sim, o purgatório existe, ele começa no planeta Terra e pode estar aí estando conosco, encarnado ou desencarnado, conforme a cada escolha que a gente toma. Ô, Beto, eu não entendi esse, porque eu também não fui buscar, não, desculpa. Esses 6 séculos foi quando o Papa pediu para o São Jerônimo atualizar a Bíblia? Seria isso? Eu não fui buscar. Ele começa lá no comecinho do capítulo, estou voltando aqui para ver. O Evangelho não faz nenhuma menção ao purgatório, foi admitido pela Igreja no ano 593. Mas, assim, pelo que eu vi, e foi rapidamente, não fiz uma pesquisa do ano, porque já tinham dito, né, no outro estudo, foi num concílio, um concílio é que decidiu. Acontece que, tipo assim, por exemplo, existe alguns equívocos nossos enquanto à interpretação de concílio. Um concílio só acontece quando já está tendo debate muito longínquo sobre um determinado assunto. Por exemplo, é muito dito assim, a Bíblia passou a existir somente no Concílio de Nicéia, ali no século IV, 323 ou 24, por Constantino. Não é verdade. Não é verdade. O que o concílio faz é dizer o seguinte: olha, os estudos bíblicos que as pessoas mais entraram num consenso e que mais estudam são esses. Ele só dá um aval. E nem é nesse concílio, em verdade, acho que é uns 12, 14 anos depois, é que toma essa decisão. Nesse concílio, ele está falando, tipo, olha, os irmãos de fé, que é assim que eles denominavam, né, interpretam que tal texto é assim, inspirado pelo Espírito Santo, tal texto não é, tal texto, mas isso já acontecia dentro das igrejas.
né? O concílio não... Porque a gente tem uma impressão equivocada que o concílio vai lá e fala assim, olha, a partir de hoje, eu posso ter, tá? Vamos pegar a Bíblia. A partir de hoje, a gente vai pegar todos esses pergaminhos e será a Bíblia. Isso só acontece no século XVI, com a criação da impressão, que via tudo uma coisa só. Até lá, são vários rolos estudados, né? Desculpa, tem essa impressão antes, mas a questão de capítulo e versículo que é no século XVI, com o Gutenberg. Então, o que acontece? Essa questão dos livros estudados ou não, inclusive do católico e do protestante, é diferente, né? Do protestante tem 6 livros a menos, ou do católico tem 6 livros a mais. Ela foi decidida conforme as igrejas já liam e entendiam que aqueles ensinamentos faziam sentido e eram complementares. Isso, muita gente supõe, né, que é o acaso, mas é necessário, né, dentro de estudos bíblicos, que esses livros conversem entre si. Então, eles precisam ter referências uns dos outros, por isso que eles estão todos lá. E aí, aqueles que são chamados apócrifos, não estão, porque o pessoal fala assim, os apócrifos são os livros que a igreja decidiu não colocar na Bíblia. Não é bem assim. Os apócrifos foram entendidos que, além de não complementar, eles não faziam parte do que era o cânone, e não da igreja católica, mas da igreja que as pessoas compunham, não fazia parte porque não era citado pelos primeiros chamados pais da igreja. Eles não estudavam aquilo, eles não comentaram sobre esses livros. Então, são livros considerados tardios, etc, etc, etc. É importante saber disso, de tipo, não é uma criação do acaso, né? Até porque a gente vai perceber que o Kardec, a todo momento, ele referencia alguma coisa. Inclusive, eu estava vendo hoje, sobre a questão das adulterações do céu e o inferno, lá no resumo das 25 leis, que na edição adulterada são 33, é retirado o versículo que referencia vamos dizer assim, a fala do Kardec falando sobre um versículo de Jeremias. Não é dado ímpio, ser fim, etc. É retirado. Olha que coisa doida. Ou seja, o Kardec põe um título, coloca um subtítulo e coloca uma referência do Antigo Testamento, demonstrando que tipo, já havia um olhar mais complacente, mais cuidadoso já desde o Antigo Testamento. E foi retirado. Eu falei, nossa, que doideira. É ele quem dá o tom, digamos assim, né, na obra e foi retirado. É estranho, né? Estranho. Nada melhor do que um expert no Velho e no Antigo Testamento. Por isso eu cutuquei o Beto. Obrigada, viu, Beto? Ele gosta, aí eu falei, eu sei que eu gosto, tá na área dele. Oh, coisa boa. Eu vou aqui dar uma de obsessora. A obsessora com carinho. Obrigada, Beto. Eu que agradeço, é isso. Bom, aí aqui a gente acabou o capítulo, né, o purgatório. Aí eu acho que assim, como falta pouquinho, a gente pode comentar sobre essas coisas e na próximo estudo começar o outro, né? Ou então podemos finalizar aqui a gravação, parar a gravação, tá? Que eu acho, se vocês concordarem, fica melhor. Podemos. Então, na próxima semana, capítulo 7º, Doutrina das Penas Eternas. Eita, Beta, essa aí também vai ser boa para você, hein? Ei! Gente, Beto, obrigada a todas e a todos. Gratidão. Vou parar aqui o vídeo. Gratidão a todas e a todos, viu? Até a próxima semana. Tchau.